Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e a gente tem uma aula bastante interessante hoje. Vamos dar uma olhadinha no nosso conteúdo. Então, é a nossa aula 10, com o objeto de conhecimento processos de formação de palavras, composição. E o nosso detalhamento, formação de palavras por composição, aglutinação e justaposição. Uso do hífen, regra básica. E a gente vai saber daqui a pouquinho do que isso se trata. Então vamos à nossa aula. Falar de processos de composição é falar um pouco sobre como algumas palavras se originam, como elas são criadas, porque a língua é muito dinâmica, então o tempo todo a gente vai ter mudanças de acordo com o que os nossos falantes vão produzindo. A língua portuguesa origina do latim e desde então vários idiomas, na verdade, latinos, eles vão se desenvolvendo de acordo com o que a população vai falando. As populações vão utilizando de formas diversas, até pela distância, pelas diferenças culturais. E a gente tem esses processos que nós estudamos para entender um pouco de como as palavras são criadas. E dê uma olhadinha aqui comigo, que você deve ter observado que, de vez em quando, novas palavras são criadas e, quando menos percebemos, elas já fazem parte do vocabulário das pessoas ao nosso redor. Então, uma palavra, mesmo que ela não exista num determinado momento, se ela foi criada por uma comunidade de forma não intencional, claro, você quer nomear uma planta, quer nomear um animal, e o uso recorrente daquele termo faz com que essa palavra vai ser sendo agregada à língua. Então você pode conhecer, por exemplo, o nome de uma determinada planta de acordo com o que você ouve na sua comunidade. Ela possui um nome científico e em outra região do Brasil ela pode ter um outro nome. Mas como os falantes produzem, utilizam e fazem com que esses nomes funcionem, que eles peguem, elas vão sendo agregadas à língua portuguesa. Entender um pouquinho sobre como esses processos funcionam nos ajudam a compreender mais sobre o nosso idioma. Continuando, segundo a gramática normativa, há dois processos básicos pelos quais se formam as palavras em nossa língua. Então, são dois processos essenciais que nós precisamos entender, que são o processo de derivação e o processo de composição. A gente vai relembrar um pouco do que é esse processo de derivação, mas a gente vai focar, como o nosso objeto de conhecimento já nos disse, na composição. Antes da gente falar propriamente sobre esses processos de derivação e composição, a gente vai dar uma lida em um texto bastante interessante que traz também uma dessas palavras. A gente vai ler a lenda da Vitória Régia, de um processo governamental chamado Conta Pra Mim. Então o governo tem ali o crédito ali embaixo, a lenda da Vitória Régia, recurso eletrônico organizado por Ministério da Educação. Como nós vamos ver aqui, tem aqui o símbolo da nossa pátria e tudo mais, do país, tudo para dizer que faz parte de uma série de ficção, que são contos tradicionais brasileiros que possuem aqui nesse projeto um objetivo específico que a gente já vai entender. Olha lá, a lenda da Vitória Régia, coleção Conta Pra Mim, série de ficção, contos tradicionais brasileiros. Eu escolhi porque ele é bastante simples, ele faz um resumo bem interessante, até por conta do objetivo dele, que é um projeto de alfabetização, traz bastante resumido e tem algumas lindas ilustrações que a gente pode apreciar um pouquinho sobre a nossa cultura. A coleção Conta Pra Mim é dedicada à família, mães, pais, filhas, filhos, avós e avós. Então tem esse objetivo da acessibilidade, essa é a primeira característica aqui dessa coleção governamental do Ministério da Educação. Então neste livro vamos conhecer uma história tradicional, tipicamente brasileira. Principalmente os povos do norte conhecem bastante a lenda da Vitória Régia. Vitória Régia, que é uma planta bastante característica da Amazônia. A gente vai conhecer daqui a pouco algumas características. Conto para vocês algumas curiosidades sobre ela. Então é transmitida por gerações, atraiu sempre a curiosidade e a imaginação de todos. Isso começou com os nossos povos indígenas, que observaram a planta e criaram narrativas, os tupi-guaranis principalmente, criaram narrativas sobre como surgiu essa planta.
tem um aspecto um tanto mítico. A ideia do mito é ser uma narrativa de origem, contar a história. Pode ser um mito sobre a história da humanidade, sobre a origem da humanidade. Mitos geralmente fazem essa referência, não é diferente aqui em relação à Vitória Régia, tá bom? Então, a gente tem aqui Ajude a Criança a pesquisar outras narrativas maravilhosas, é interessante também por essa questão de acessibilidade, para fazer com que se comece na leitura. Viajar por esse universo na companhia da família será com certeza uma experiência que vocês guardarão por toda a vida, então a gente traz também para que vocês possam compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos, o caminho de uma boa aventura. Como eu falei para vocês, esse projeto aqui é associado a um programa de alfabetização do Ministério da Educação. Falei também que tem algumas ilustrações muito bonitas. Olha só que colorido. Nós temos o nosso sapo aqui observando a lua em cima, inclusive de uma Vitória Régia, o que é meio estranho, porque Vitórias Régias não são capazes geralmente de comportar pessoas. Não sei se um sapo conseguiria ficar em cima. As Vitórias Régias são plantas muito sensíveis. Geralmente elas estão furadas, vocês podem reparar, devem ter visto onde vocês moram. Podem ter visto, por exemplo, por fotos, geralmente elas estão furadas porque elas são muito sensíveis. A nossa ilustração bonita, que começa aqui com a história. Há muitos e muitos anos, em certas noites, a lua, chamada Jaci, olha que interessante. Então, lua, para os índios tupi-guaranis, como diz aqui o texto, era chamada de Jaci. Pelos índios tupis-guaranis, aparecia com todo o seu esplendor para iluminar uma aldeia na Amazônia brasileira. Talvez você já tenha ouvido também essa narrativa de uma outra forma. Isso é um aspecto das narrativas orais, narrativas que são passadas pela fala de geração em geração. As pessoas contarão de forma diferente, vão acrescentar ou retirar algumas informações, mas o essencial, ele geralmente se mantém, tá bom? Continuando aqui com as nossas ilustrações, a gente tem aqui essa belíssima estrela sendo observada por indígenas, provavelmente indígenas tupi-guaranis, né? Sabia-se que Jaci, quando se escondia atrás das montanhas, sempre levava consigo as jovens de sua preferência e as transformava em estrelas no céu. A gente já sabe que Jaci é a lua. Então ela se escondia atrás das montanhas, provavelmente fazendo referência ao movimento que a lua faz, né? Sempre levava consigo as jovens de sua preferência, então ela escolhia jovens e transformava essas jovens em estrelas no céu. Continuando aqui a nossa ilustração, tentando trazer alguns elementos da fauna amazônica, que é a nossa indígena, já vamos fazer referência a uma indígena específica. Acontece que uma moça da tribo, a guerreira Nayá, vivia sonhando com esse encontro. Então ela tinha a vontade de encontrar a lua e ser transformada em uma estrela. E seus olhos brilhavam quando pensava no grande dia em que seria convidada pela deusa Jaci, a deusa lua. No entanto, os anciões da tribo alertavam. Tem um macaco que parece um mico-leão dourado, lembrando que ele não faz parte da Amazônia, tudo bem, ele é de outro bioma, mas a gente deixa aqui também essa licença poética dos nossos ilustradores. Nayá, as moças são transformadas em estrelas depois que são tocadas pela formosa deusa. Então o ancião já estava alertando. Não tem volta, Nayá. Ou seja, uma decisão que não poderia ser desfeita. Então ela foi alertada. Continuando aqui, mas quem conseguia convencê-la, Nayá queria porque queria ser levada pela lua para ser estrela no céu e brilhar ao lado de Jaci. Então a nossa indígena ela tem o desejo de ser transformada em uma estrela do céu e não importa o que digam, que aquilo não pode ser desfeito, ela queria porque queria, certo? Olha aqui a nossa deusa Jaci, ou seja, a lua na cultura dos tupi-guaranis. A nossa Nayá sentada aqui, nas noites claras da floresta ou quando apenas um pedacinho da lua aparecia no céu, a índia sonhadora corria e implorava pelo toque de Jaci sem nunca a alcançar. Então, ela sempre almejava ser transformada em uma estrela, mas ela não era transformada. A lua não concedia, a deusa Jaci não concedia a ela esse desejo.
Nayá subia nos galhos mais altos das árvores ou pernoitava no cume dos morros silenciosos, na esperança de ascender ao céu pelo convite da deusa. Continua sonhando, continua pensando, querendo, mas esse desejo não é realizado. Mas Jaci sumia na imensidão do céu, para depois ressurgir linda, redonda e brilhante. Aqui é uma referência muito poética à passagem do tempo, né? Ela sumia e aparecia depois redonda e brilhante. Enquanto isso, a jovem índia apenas definhava. Provavelmente ela estava sentindo os efeitos da tristeza. A gente sabe que a tristeza pode fazer com que as pessoas definem e talvez até morram. Porque Nayá já não sentia fome nem sede, então não comia, não bebia, e isso obviamente afetava o seu corpo. E não havia pajé que a curasse do seu imenso desejo. Fazendo referência aqui à cultura tupi-guarani de utilizar de forma medicinal esses líderes, esses pajés que ajudam na cura, certo? Uma noite, tendo parado para descansar após longa caminhada, Nayá sentou-se à beira de um lago. Viu então na superfície a imagem da deusa. A lua estava bem ali. Mais uma vez, né? Como diz aí, é o seu encâncer refletida no espelho d'água, porque o reflexo da lua estava na água e ela observou como se ela estivesse ao seu lado. Nayá, pensando que a lua descera para se banhar, mergulhou fundo ao seu encontro e se afogou. Olha aqui a nossa tragédia. A nossa Nayá pensou que estava observando a deusa, quando na verdade era apenas o reflexo da lua na água, se jogou e se afogou. Olha aqui ela na água, no meio ali do reflexo da lua. Jaci, comovida com um tão intenso desejo, quis recompensar o sacrifício da bela jovem índia e resolveu metamorfoseá-la, transformá-la. Metamorfose é transformação, uma transformação que o seu corpo sente. Então a Jaci viu que ela tinha esse desejo tão grande que acabou fazendo com que aquilo fosse seu fim, e ela quis transformá-la numa estrela diferente de todas aquelas que brilhavam no céu. E olha aqui essa imagem já fazendo referência à nossa Vitória Régia. Aqui ela está com uma flor branca. A Vitória Régia, ela tem na sua flor, na verdade, quando ela desabrocha, apenas 48 horas de vida da flor. Então a flor, ela no primeiro dia, ela tem o aspecto feminino e no segundo masculino. No primeiro dia, 24 horas, né, ela é branca e depois, nas outras 24 horas, ela se torna rosa. E começa a murchar, soltando algumas sementes, geralmente pode ser umas 250 sementes. Aqui já faz referência a esse primeiro momento, a flor branca que desabrocha. Assim, Nayá foi transformada na Estrela das Águas. Olha só esse nome que se atribui aqui à Vitória Régia, a Estrela das Águas, única e majestosa, que é a Vitória Régia, ou Mumuru, como é chamada pelos índios tupis guaranis, aqui fazendo referência ao idioma local, tá? E essa imagem bonita, né? Conta-se que por isso as flores perfumadas e brancas da Vitória Régia só se abrem à noite. Uma homenagem a Jaci, a deusa da lua, e ao nascer do sol, as flores ficam rosadas como o rosto da Índia guerreira Nayá. Bastante interessante aí para a gente ter uma noção do que se pensava, né? Sobre aqueles elementos que os indígenas observavam. Vamos tentar pensar um pouquinho então dessa narrativa. A gente sabe que faz referência então à Vitória Régia, que é uma planta bastante comum na região amazônica. Na verdade, ela é da região amazônica. Sendo da região amazônica, os nossos índios tiveram contatos com ela e foram criando suas narrativas de acordo com as suas observações. Como a flor da Vitória Régia costuma desabrochar à noite, daí a ideia de associá-la à deusa Jaci, a deusa da lua. Agora, saindo um pouquinho do campo mítico, a Vitória Régia foi descoberta, na verdade não descoberta, mas catalogada lá no século XIX por um inglês, por companhias inglesas, e por isso tem esse nome. Afinal de contas, quiseram homenagear a rainha inglesa da época, a Vitória. E Régia faz esse elemento latim, como se fosse rei, rainha Vitória, Vitória Régia, por isso o nome da nossa planta, né, da Vitória Régia. E
Algumas curiosidades interessantes sobre ela, que é uma planta comestível. Sim, você pode comer uma Vitória Regia. Eu não aconselho você pegar ela de uma lagoa nem nada e colocar na boca, porque não é bem assim que funciona. Mas a raiz dela pode ser usada de forma culinária. A flor, que como eu falei, só sobrevive por 48 horas, também é comestível. Nas primeiras 24 horas ela é branca, nas posteriores, nas outras 24 horas, ela é rosa e solta algumas sementes, em torno de 250 sementes de uma vez. E a semente também é comestível e você pode fazer pipoca da semente da Vitória Regia. Eu gostaria de provar a pipoca da semente da Vitória Regia. Deve ter um sabor diferente, mas se você colocar ela no óleo no calor, com uma pipoca de milho, você também vai ver ela pipocando e se transformando na pipoca. O milho vai se transformar, a semente, na verdade, vai se transformar na pipoca. E a outra curiosidade que nós temos sobre a Vitória Regia é que ela tem um hífen no seu nome. E a gente vai descobrir daqui a pouquinho por que Vitória Regia tem esse hífen. Tem tudo a ver com o nosso processo de derivação e nosso processo de composição, principalmente com o processo de composição. Então, bora falar um pouquinho agora sobre esses processos, observando algumas palavras. A gente tem aí algumas palavras como utilizado, útil, amante, amar, apaixonada, paixão, tintura, tinta. E estas palavras foram formadas por derivação. Agora, um aspecto interessante da derivação, a gente então vai derivar palavras, por isso o nome, a partir de uma palavra como útil, que nós vamos chamar de palavra primitiva. Eu tenho a minha palavra primitiva, que é a primeira palavra, aquela que vai dar origem a uma segunda palavra. E essa segunda palavra eu vou chamar de derivada, porque ela deriva, ela se origina da nossa palavra primitiva. Isso é o primeiro aspecto que nós temos que entender sobre derivação, não é o nosso foco, vamos falar sobre principalmente composição, mas a gente tem que ter um pouquinho de noção de como essas palavras, como esses processos funcionam. Um exemplo do nosso processo de composição, que funciona de uma outra forma que nós veremos na sequência, é a palavra Vitória Regia, cuja lenda nós acabamos de ler. Então, o processo de formação de palavra por composição, sendo o primeiro dele, composição por justaposição. Aqui em composição, eu vou ter dois tipos de processo de composição, que é a por justaposição, a que veremos agora, e a por aglutinação. Justapor é colocar ao lado, colocar assim, enfim. As palavras são formadas pela união de dois ou mais radicais. O que é radical? A parte da palavra que não muda. Gravem isso. Radical é a parte da palavra que não muda. E elas não vão apresentar, então, sem apresentar alterações nos seus sons, ou seja, sem alterações fonéticas. Quando vocês ouvirem a palavra fonética, você pensa em som, certo? Fonética, pensa em fone, som. E aqui alguns exemplos de composição por justaposição. Vitória Regia, olha aqui a nossa planta maravilhosa, Vitória Regia, que é formado por duas palavras, Vitória e Regia. Eu tive alguma alteração no som dessas palavras? Não. Eu estou colocando Vitória e Regia, uma ao lado da outra, sem que haja essa modificação. Ah, então elas sempre vão ter o hífen? Não. A gente vai ver palavras como passatempo, em que eu estou juntando duas palavras, passa e tempo. Mais uma vez, eu não tenho alteração no som nem escrita dessas palavras, perfeito? Não tendo alteração, eu tenho a composição por justaposição. Aqui nós temos bicho-papão, que também é a junção de duas palavras sem que haja alteração, bicho e papão. Outras palavras, guarda-chuva, a junção das palavras guarda e chuva, sem nenhuma alteração na fonética, nem na escrita, né? Beija-flor, bumba meu boi. E essa aqui é interessante, girassol, porque você vai me dizer, professor, teve uma alteração ali que eu vi. Girassol é a junção das palavras gira e sol, só que eu acrescentei um S bem aqui. Mas o som não mudou.
esse S só é acrescentado para que eu adeque a gramática. Girassol e não fique girasol, por exemplo, que acabaria sendo lido dessa forma. Então, isso aqui não é relevante, é apenas por uma questão gramatical, fazendo com que eu tenha essa formação, perfeito? Composição por aglutinação, que é o nosso segundo processo de composição. As palavras são formadas pela união de dois ou mais radicais. Novamente eu vou ter união de radicais, mas esses meus radicais da aglutinação, eles sofrem alterações. Relembrando, justaposição, vou juntar essas palavras sem que haja uma alteração. Aglutinação, aí sim eu vou ter uma modificação. Por exemplo, você sabia que a palavra vinagre é uma palavra formada por composição por aglutinação? É a junção das palavras vinho e acre. Mas eu não falo vinho acre, eu falo vinagre. Ao longo do tempo, com os falantes utilizando a palavra, ela acabou sendo fundida dessa forma, se transformando na palavra vinagre, a função de vinho e acre. Planalto, percebam que esse ozinho aqui desapareceu. Plano alto, são as palavras que eu vou juntar, formando planalto. Pernalta, percebam que um desses A's vai desaparecer, portanto, a aglutinação. Lobisomem, lobo mais homem, aguardente, a junção de água mais ardente. Novamente, podem ver que um dos A's precisa desaparecer. Muito atentos para isso, tá? Só para a gente ver se você entendeu. Qual é a única alternativa abaixo que tem apenas palavras formadas por composição por justaposição? Então, se eu te perguntar, se eu colocasse uma questão, qual delas só é formada por justaposição? Eu tenho aqui na perna longa, e aí você vai dizer, professor, é a junção de perna mais longa, não tem alteração nenhuma. Peixe-boi, professor, tem peixe e tem boi, também não tem alteração nenhuma. E pontapé, eu tenho ponta, eu tenho ponta e tenho pé. Olha só, também não tem alteração. E aí você vai me dizer, professor, e a letra A? Provavelmente sim. Mas bora dar uma olhadinha nas outras. Vinagre, a gente já sabe que é a formação de vinho mais acre. Aguardente, água mais ardente, sumiu A. E paraquedas, para e quedas, sim, seria. Escolarização tem mais a ver com derivação. Desigualdade é algo originado de igualdade. Madrepérola, sim, eu teria duas palavras formadas sem alteração. E a D? Girassol, a gente sabe que esse S aqui, ele não é relevante, porque ele é apenas gramatical, tá certo? Vai e vem, a palavra vai e vem. E aí você vai me dizer, e embora é a formação de em e bora. Não, não é. Isso aqui causa bastante confusão e a gente tem que ver que embora, na verdade, é a formação de em mais boa mais ora. Olha que interessante, a gente aprendeu uma coisa nova. Embora, em boa hora. Portanto, teve alteração. Quando você diz que você vai embora, você está dizendo que vai em boa hora, na hora certa. Perfeito? Muito atentos para isso. E algumas regras para o uso do hífen aqui nas nossas palavras compostas. Então, na justaposição, são palavras compostas por justaposição, radicais que se juntam sem que haja alteração fonética. Muito atentos para isso aí, já falamos sobre. A gente tem aqui o uso de hífen, couve-flor, ano-luz, arco-íris. Então, essas palavras geralmente utilizam, sem alteração fonética, né, utilizam o nosso hífen. Muito atentos para isso. Nomes de lugares, nomes que se iniciam com grão, grão ou que sejam ligados por artigos. Então, nessa regrinha aqui, eu tenho nome de lugar, que inicia com grão, ou ligados por artigo, eu utilizo o hífen. Olha só. Então, se eu falei Grã-Bretanha, a Grande Bretanha, né, eu uso o hífen. Grão-Pará, o Grande Pará, toda aquela região que abarcava o Pará. Utilizei grã ou grão, eu uso o hífen.
A gente tem uma exceção, porque outros nomes de lugares não vão levar hífen, mas Guiné-Bissau sim é a nossa exceção à regra. Em português a gente tem muito disso, tá? Espécies botânicas e zoológicas. Então, nomes de plantas, flores e animais levam hífen. Muito atentos a isso, tá bom? Então, amor perfeito, nome de uma planta, tamanduá, bandeira, um animal, pimenta do reino, ali aquele condimento que vem da planta, todos eles levam hífen porque espécies de plantas e animais levam hífen, tá? E aqui com bem e mal, bora dar uma olhadinha nas regras. Palavras compostas cujo primeiro elemento são as palavras bem ou mal, e os elementos que se seguem se iniciam com a letra H ou com vogal. Olha só, o primeiro elemento é bem ou mal. E o elemento que vem depois tem que se iniciar com H ou com vogal para que eu use o hífen. Então, bem-humorado iniciou com H, então eu uso o hífen. Bem-amado iniciou com vogal, então eu uso o hífen. Mal-assombrado iniciou com vogal, por isso eu uso o hífen. Essas são algumas das nossas regras aqui, tá? Contudo, no caso do advérbio bem, há palavras cujos elementos se iniciam como consoante em que o hífen é empregado, embora com o advérbio mal não seja. Então a gente pode ter situações aqui em que bem criado, por exemplo, tem o hífen, mas mal criado não. E são algumas das exceções também. E além a quem, recém e sem, a regra é muito simples. Todos usam hífen. Então se eu usei além, a quem, recém e sem, eu preciso utilizar o hífen. Além fronteira, queimar, recém-casado, sem teto, todos eles vão utilizar o hífen, perfeito? E encadeamentos vocabulários, que são esses encadeamentos vocabulários, quando eu utilizo palavras que geralmente não são fundidas, mas que por alguma escolha vocabular, alguma escolha de informação, eu acabei unindo. Então, Ponte Rio-Niterói. Não existe geralmente Rio-Niterói, mas eu estou falando da ponte, fazendo esse encadeamento, por isso eu vou colocar o hífen. Rodovia Rio Santo, estou falando de uma rodovia Rio Santo, também vou utilizar o hífen. Austro-húngaro, estou me referindo ao Império Austro-Húngaro, por exemplo, que não são hoje em dia utilizados juntos, mas vou colocar o hífen por conta desse encadeamento, porque eu utilizei palavras que geralmente não são utilizadas juntas e nesse contexto elas estão, perfeito? Então a gente ouviu um pouquinho sobre essas palavras, sobre o processo de composição. Lembrando, são divididos em composição por justaposição e composição por aglutinação. E a diferença está entre justaposição, eu não ter nenhuma alteração nas palavras que eu estou juntando, enquanto no processo de aglutinação eu tenho. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos. Fiquem bem, nos vemos em breve e até a próxima.